Olá a todos, mais uma aula hoje de matemática. Vamos falar aí sobre decomposição em fatores primos, MMC, mínimo múltiplo comum, muito utilizado quando a gente trabalha com frações e na adição e subtração de frações, e MDC, que é o máximo divisor comum. Então vamos entender primeiro aqui, o primeiro item aqui, decomposição em fatores primos. Até coloquei aqui alguns exemplos aqui para a gente decompor aqui os números 90, o 180 e o 135. Então, decompor o número, você vai pegar esse número aqui, o primeiro que é 90, vai fazer um traço aqui do lado dele e vai dividir esse número aí até você chegar no número 1. Você vai dividindo ele aqui até chegar no número 1. Só tem um pequeno detalhe, essa divisão ela tem que ser feita através dos números primos. Só para a gente recordar, o número primo é aquele que só tem apenas dois divisores, exatamente dois divisores, que é ele próprio e o número 1. Vamos colocar alguns aqui. Números primos. Então vamos escrever alguns aqui que a gente vai precisar desses menores aí. Então aqui o primeiro número primo é o 2, depois nós temos o 3, o número 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19 e por aí vai. Então os números primos eles são infinitos. Então a primeira parte aqui nós vamos tentar dividir pelo menor deles aqui, que é o 2. Sempre eu aconselho tentar dividir pelo menor. É claro que esse número ele divide por 5, né, que termina em 0,5, ele também divide por 3, mas vamos sempre começar com o menor aqui. Então vamos dividir o 90 por 2. 90 por 2 dá 45. Aí o 45 agora ele já não é par. Eu vou verificar então o próximo número primo aqui, que é o 3, se é possível dividir por ele. Só para a gente lembrar aí, o critério de divisibilidade pelo número 3 é somar os algarismos. E se eu somar aqui o 4 com 5 do 45, eu vou ficar com 9. E se 9 é dividido por 3, o 45 também será dividido por 3. Vai ser uma divisão exata. Então 45 dividido por 3 dá 15. 15 ainda divide por 3, dá 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Então, só termina quando chegamos aqui no número 1. E aí, fazemos um risquinho aqui e escrevemos esses valores aqui. Ó. O 2 ele aparece uma vez, o 3 ele aparece duas vezes. Então, aqui embaixo sempre vai ser multiplicação, tá? O número está multiplicando o outro. E ainda tem o número 5. E sempre convém, gente, se o número ele aparece mais de uma vez, escrevê-lo na forma de uma fração. Então, a resposta final aqui vai ser 2. O 3 ele aparece duas vezes, então vai ficar 3 ao quadrado. E aqui o 5. Então a resposta final do número 90, e após a decomposição dele, eu fico com 2, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5. Então por isso decompor em fatores primos. O que são fatores? São esses valores que estão se multiplicando. E eles são primos. Por isso que nós só podemos colocar números primos aqui. Então aí vem a decomposição então, em fatores primos. Vamos pegar o próximo aqui, o 180. Novamente, a gente faz aqui um tracinho. E aí vai fazendo aí a divisão simultânea dele até chegar no número 1. O 180 ele termina em 0, então ele é par. Então eu vou iniciar com o primeiro número primo aqui, que é par, que é o 2. Todo número par divide por 2, né? E 180 dividido por 2 vai dar 90. Pessoal, claro que a gente faz de cabeça aonde dá, né? Supondo que o aluno está fazendo aqui e não sabe, ou não tem certeza do valor do cálculo mental, ele faz lá no cantinho da folha lá, a divisão lá por 2. E aí aqui o 18 dividido por 2 vai ser 2 vezes 9, que dá 18. Subtraindo é nada. Desce aqui o 0, não tem mais o que dividir, eu tenho que colocar um 0 lá no quociente. Então sempre você vai fazer um mental, cálculo mental, se você tiver certeza. Se não tiver certeza, você arma a divisão. Aí 90 dividido por 2, agora vai dar 45. Aqui tá, eu vi que não tinha visto que ficou o mesmo número daqui para baixo, né? Aí 45 divide por 3, que dá 15. 15 por 3 vai dar 5. E 5 por 5 deu 1.
Então note que todos esses números que eu estou colocando aqui, ó, do lado direito são números primos. E tem que ser. Por isso, decomposição em fatores primos. Então, se eu já quiser fazer direto aqui, para não precisar escrever ele uma vez e depois na forma de potência, eu já analiso aqui. Ó, o 2 ele aparece duas vezes. Então eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado. Que multiplica o 3 aqui. Ó, o 3 ele também aparece duas vezes. Então também eu vou ficar com 3 ao quadrado. E o 5 aparece uma vez só. Então tá aí, ele já feito a decomposição. Então ficou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Essa aqui já é a resposta final. Vamos aqui, o próximo. 135. Deixa eu apagar aqui, ficar na ordem. Então vamos decompor aí o número 135. Coloca o número, mesmo processo, faz aí um risquinho e vamos começar a dividi-lo pelos números primos. Só que agora nós temos um número que é ímpar. Número ímpar não divide por 2, então teste o próximo número que é 3. E aí o aluno tem que relembrar um pouquinho daquele critério de divisibilidade. De novo eu vou somar os números aqui. Ó. Eu vou somar 1 com 3 dá 4 e 4 com 5 dá 9. Então se eu somar aqui o 1 com o 3 com o 5, eu fico com o resultado 9. Se 9 divide por 3, o 135 também divide por 3. Então eu vou começar aqui esse número a fazer a decomposição pelo número 3. Que vai dar aí 45. Mas eu estou falando, então o aluno não tem certeza do valor, vai ficar na dúvida, faça a divisão no cantinho. Ó, vou dividir o 13, vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Subtraindo é 1. Desce o 5, 3 vezes 5 é 15. E 15 menos 15 nada. Então, 135 dividido por 3 vai dar 45. Ainda dá por 3, porque 5 e 4 de novo é 9. Então, continua por 3. Que vai dar 15, né? Continua por 3. Então, ainda dá por 3. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, aqui eu vou ficar com o 3. Agora, ele repara que ele aparece 3 vezes. Então, eu vou ficar com 3 elevado ao cubo, ou a terceira potência. O 5 aparece uma vez só. Então, fica assim a resposta final. 3 ao cubo vezes 5. Então, fazer a decomposição em fatores primos é, no final, aqui eu encontrar uma multiplicação de valores, de fatores, né? Os valores são chamados de fatores, e eles são apenas números primos. Então, vamos ver o segundo item aqui. Mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos ter aqui eu até coloquei 3 exemplos aqui. Então, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 10. O processo, gente, é similar a esse aqui, só que nós vamos fazer ali simultaneamente a decomposição do número 4, do número 8 e o número 10. Vamos fazer aqui então. Vou colocar aqui então o número 4, o número 8 e o número 10. E eu vou fazer uma decomposição simultânea desses 3 números. Ou se tivessem 4, ou se tivessem 2, a quantidade que tiver. Novamente, aqui você só pode colocar os números primos. Então, sugiro aí que você dê uma revisada aí sobre números primos, pelo menos essa parte inicial que a gente utiliza muito. Então, nós temos aqui então 4, 8 e 10. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou explicar MMC e MDC ao mesmo tempo, porque o processo aqui é o mesmo, só vai mudar a parte final. Então, eu já vou fazer aqui automaticamente o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e também o MDC, que dá para fazer aqui de uma vez só. Então, enquanto o MMC é o mínimo múltiplo comum, o MDC é o máximo divisor comum. Ou seja, o maior divisor que eles têm aí em comum. E aí, o processo aqui é o mesmo, então. Eu vou dividir por 2. São pares. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, para fazer o MMC, só vou fazendo a divisão. Já para o MDC, o que eu vou fazer?
Esse número aqui que eu coloquei aqui, que é o 2, como ele foi divisor dos 3 ao mesmo tempo, então eu vou marcar ele. Vou deixar ele aqui marcado. Depois eu vou falar por que eu estou marcando ele. E vamos continuar fazendo a nossa divisão por 2 aqui. Então, enquanto tiver números pares, você vai fazendo por 2. 2 por 2 deu 1. 4 dividido por 2 deu 2. E 5 dividido por 2 não dá, repete. Professor, por que você não marcou esse 2 aqui? Porque esse 2 aqui ele só foi divisor do 2 e do 4, ele não dividiu o 5. Então a gente só vai marcar, que é para o MDC, o número que for divisor de todos ali que eu estou tentando fazer a decomposição. Continuo por 2. Aqui já terminou, né? Lembrando que quando chega não termina. 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 dá 2,5, mas aqui só pode ser número inteiro e natural, ou natural. Ou seja, não pode ser número com vírgula, não pode ser número decimal. Então 5 dividido por 2 não dá, repete ele. E agora eu vou pelo número 5. Porque 5 é primo, então ele só divide por ele mesmo. E aí eu vou ficar aqui com 1, 1 e 1. Terminei o processo. O MMC eu vou multiplicar todos aqui ao mesmo tempo. Então eu vou multiplicar todos esses números. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 5. Eu sempre aconselho também a multiplicar do maior para o menor, porque depois você vai só dobrando. Ó. Se eu fizer 5 vezes 2, vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. E 20 vezes 2, 40. Então, o MMC é igual a 40. E qual é o MDC? Ou seja, qual é o maior divisor comum que eles têm aí? O 2. Por que o 2? Foi esse número que eu marquei. Ó. E claro, se houver mais números que a gente marcar, por exemplo, se por acaso eu tivesse marcado aqui esse 5, eu ia multiplicar o 2 pelo 5. Então o MDC já seria 10. Por isso que a gente marca. A gente vai marcando ali, porque esse número, para fazer o MDC, o processo é o mesmo, só que eu só tenho que pegar e multiplicar os números que estão marcados. Como eu só marquei 1, então... E realmente, ó, o maior número que divide aqui, o maior divisor que eles têm, se eu tentar dividir o 4, o maior divisor dele é 2. Ele divide por 4, porém não vai ser comum. Porque nós temos aqui o máximo é o maior divisor comum, né? O máximo divisor comum. Então, comum é que tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, o número 4, o número 8 e o número 10, o maior divisor que eles têm em comum é o número 2. Porque o 4 dividido por 2, se eu dividir aqui por 2, dá 2. O 8, se eu dividir por 2, dá 4. E o 10, se eu dividir por 2, dá 5. Então, esse é o maior divisor que eles têm em comum. Não tem outro maior comum. Porque o 4 ele tem um divisor que é, por exemplo, aqui o 4 ele divide por 4. 4 dividido por 4 dá 1, ok. O 8 ele divide por 4, ok, dá 2. Mas e o 10? O 10 ele não divide por 4, não vai ser uma divisão exata. Tem que ser uma divisão exata e o resultado aí um valor inteiro. Não pode ser decimal. Então isso é o máximo divisor comum, é o maior divisor que eles têm em comum. E o MMC, por que o MMC é 40? Eu vou explicar aqui então. Se nós começarmos a fazer os múltiplos desses números aí, que é o número 4, 8 e 10. Então eu estou aqui fazendo os múltiplos do número 4. É 0, 4, 8, ou seja, contar de 4 em 4. 12, 16, 20 e vai embora. Os múltiplos do 8. Eu vou ter 0, 8, 16. Os múltiplos aqui sempre a gente inicia pelo 0, tá? Sempre você vai começar pelo 0. 16, aí depois nós vamos ter 24, 32 e vai embora. E também os múltiplos do 10. Então é o 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e vai embora. Agora reparem que até agora eu não tenho nenhum múltiplo comum.
exceto o 0. O 0 não vale. Então aqui, ó, o 8 é comum, porém ele só é comum a esses dois. Nós temos que ter um valor comum a todo mundo. Então o 8 ele só é comum ao 4 e o 8. O 20 ele é comum aos múltiplos de 10 e aos múltiplos de 4. Ele não aparece aqui, ó, nos múltiplos de 8. Então, se eu continuar a escrever esses números aqui, quando eu chegar lá no 40, ele vai ser um múltiplo comum dos 3. Ou seja, ele vai aparecer nos 3. Ó. Se eu continuasse a escrever aqui os múltiplos do 4, então eu ia escrever o 24, o 28, o 32, o 36, o 40, o 44 e vai embora. Os múltiplos são infinitos aí. Os múltiplos de um número. O do 8, se eu continuasse a escrever, o próximo aqui já seria 40. 38, 40, 32, 40, 48, 56 e vai embora. Então note que o 40 então ele é um múltiplo comum dos 3 ao mesmo tempo. Ele aparece aqui nos múltiplos do 4, ele aparece nos múltiplos do 8 e aparece nos múltiplos do 10. Isso então é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo que eles têm em comum. Isso é o processo então de MMC. Vão ter outros múltiplos comuns? Sim. Se eu continuar a escrever aqui, eu vou chegar lá no número 80. E o 80 também vai ser um múltiplo comum dos 3. Porém, ele não é o menor. Por isso que a gente trabalha lá com o mínimo, ou seja, o menor. Então, 80 seria um, 120 seria outro comum aos 3, 160. Porém, ele não é menor. A gente trabalha sempre com o menor, que é o mínimo. Por isso, o mínimo múltiplo comum. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu exemplifiquei aqui através dos múltiplos, mas a gente não vai fazer isso com todos, porque esse processo de escrever múltiplos é muito trabalhoso, né? Tem até alguns canais na internet que eles ensinam assim, escrever através do múltiplo, mas se o múltiplo, por exemplo, é o número 250, eu vou ter que ficar escrevendo aqui até chegar no 250, ou seja, vai ser muito trabalhoso. Então não convém fazer dessa forma, e sim pelo processo de decomposição. Vamos fazer o próximo, então, do 15 e do 25. Novamente eu vou calcular os dois ao mesmo tempo. Eu vou calcular o MDC, ou MMC primeiro, lá está MMC primeiro, e o MDC. Os números então são 15 e 25. E 25. Vamos decompor então esses números aí. Começa, igual eu falei, sempre pelo menor, só que aqui eles não dá para dividir por 2, né? Ambos ali são ímpares. Número ímpar não divide por 2, então eu vou tentar por 3. Por 3 dá para dividir? Sim, o 15 dá, porque 5 e 1, 6. Já o 25 não dá, 2 e 5 é 7, 7 não divide por 3. Então eu vou colocar aqui o número 3, 15 dividido por 3 vai dar 5, e o 25 ele não divide, eu vou repetir. Então note que eu não vou marcar esse número, a gente só vai marcar para poder fazer o MDC quando ele dividir todos ao mesmo tempo, ou seja, quando ele for divisor desses números que a gente está fazendo a decomposição aqui. Não tenho mais nenhum número que dá por 3, eu vou ter que ir agora pelo número 5. Então 5 dividido por 5 dá 1, e 25 dividido por 5 dá 5. Repare que esse aqui ele é divisor dos dois ao mesmo tempo, então esse eu vou marcar ele. Então eu marquei ele já é o meu MDC. Se houvessem outros que eu marcasse, eu já ia multiplicá-lo, mas só vai ter ele, né? Porque agora eu vou continuar a dividir aqui por 5, vai dar 1 e vai dar 1. Então, o MMC é multiplicar todos, ou seja, eu vou ter que multiplicar o 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5 vezes 5. Multiplica os maiores primeiro, ó, que vai dar 25. E 3 vezes 25 é 75. Então, meu MMC, no segundo exemplo ali, de 15 e 25, vou até colocar aqui. MMC de 15 e de 25 é igual a 75.
que é a multiplicação de todos. Já o MDC desses dois números, vou até copiar aqui e trocar o M aqui pelo D. Então, o MDC de 15 e 25 é aquele número que ficou circulado lá, ou seja, é o 5. Ou seja, o 5 é o maior divisor que eles têm em comum, porque o 15 divide por 5, que dá 3, e o 25 divide por 5, que dá 5. Isso é o maior. Ok? Então está aí o MDC e o MMC. Vamos aqui para o próximo exemplo. 8 e 15. Então, novamente, vou calcular o MMC e o MDC de 8 e 15. Então, novamente, vamos fazer aqui a decomposição. Tem um número par ali, que é o 8. Vou começar pelo 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 15 não dá para dividir, repete. O 4 divide por 2, dá 2. O 15 não dá, repete. Então, note que eu não estou marcando nenhum, porque o 2 aqui só é divisor aqui do início do 8 e agora do 4. E agora eu vou dividir por 2 de novo, que deu 1 e deu 15. Depois do 2 eu vou para o 3, que é o próximo número primo, e 15 divide por 3, né? Se não desse eu ia por 5. Aqui já acabou. 15 dividido por 3, 5. E o 5 ele é primo, só divide por ele mesmo, então deu 1. Note que eu não marquei nenhum número aí. Então, o MMC, eu vou ter que multiplicar todos esses números, ou seja, vou ter que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então vamos multiplicar aqui. Vou até colocar assim. É o MMC que eu estou fazendo de 8 e 15. Então nós temos ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando todo mundo, gente, numa multiplicação, onde você começar ali vai dar certo, tá? Não importa se você começar no final ou no início, onde você multiplicar vai dar certo. Então eu vou multiplicar esses 2 aqui que dá 4, vou repetir esse 2 e vou multiplicar o 3 vezes 5 aqui que é 15. E aí agora eu tenho que multiplicar esses três números. Então o 2 eu repeti, o 4 veio desse 2 vezes 2 e o 15 veio do 3 vezes 5. Sempre gosto de multiplicar o número menor primeiro, os maiores primeiro, né? Mas aqui eu vou multiplicar aqui que vai dar um valor inteiro, 2 vezes 15, 30. E tem um 4 aqui multiplicando. E 4 vezes 30, eu faço assim, ó, 4 vezes 3 dá 12. E tem esse zero aqui que vai estar acompanhando. Então, o MMC de 8, 15 vai ser 120. Então, esse aqui é o valor do MMC. Ah, professor, então esse não tem o MDC? Qual é o MDC, então? O MDC aí de 8 e 15 é o número 1. Por que o número 1? Porque não teve nenhum número aqui que foi marcado. Então, o maior número que divide esses dois aqui ao mesmo tempo é o número 1. Não tem outro número, porque nós já vimos aqui, né, no processo de decomposição, o 8 ele divide por 2, o 4 divide por 2 e o 2 por 2. E o 15 só divide por 3 e 5. Então eles não têm um divisor comum a não ser o 1. Então o único número que divide os dois ao mesmo tempo aqui, o 8 e o 15, é o número 1. E ele é o maior possível. Então todo número, gente, todo par de números ou trilho vai ter um MDC, mesmo que seja o número 1. Vou até colocar mais um exemplo aqui, que todos que nós fizemos aqui só deu um número aqui, né? Vamos inventar um na hora aqui agora. Deixa eu pegar aqui então MMC e MDC. Deixa eu pensar nos números aqui. Os pequenos que vocês vão entender. O 8 e o 16. 8 e 16. Vamos então calcular o MDC e o MMC ao mesmo tempo. Então, vou começar a dividir por 2.
8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8. Opa, eu vou marcar esse número aqui, por quê? Porque ele é divisor dos dois ao mesmo tempo, então vamos dar um jeito de marcar ele aí. Continuo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Novamente, ele dividiu os dois ao mesmo tempo, então vamos marcá-lo também. E continuo aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Novamente, ele é divisor dos dois ao mesmo tempo, então também marque esse número. E agora, para fechar aqui, é só eu dividir por 2 novamente. Aqui já terminou, e 2 por 2 dá 1. Note que aqui, esse 2 ele só foi divisor do 2, do 1 não, do 1 que eu já tinha terminado. Então, não vou marcar esse 2 ali. E aí, calculando aqui o MDC e MMC, primeiro aqui o MMC, de 8 e 16, eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó, 1, 2, 3, o 2 ali por ele mesmo, 1, 2, 3, 4 vezes. E multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 4 é 16. Ok, MMC é 16. E qual é o meu MDC? Qual é o maior divisor ao mesmo tempo ali de 8 e 16? Eu também vou multiplicar, mas apenas os que eu marquei. E eu marquei 3 apenas deles. Então eu vou multiplicar aqui o 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Logo, então, o meu MDC é 8, enquanto o meu MMC é 16. E realmente, ó, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 8. O 8 divide por 8 que dá 1, e 16 divide por 8 que dá 2. Então esse é o processo aí de cálculo de MMC e MDC. É claro que depois a gente tem algumas dicas, alguns truques que eu vou postar em próximas aulas. Por exemplo, para achar mais rápido ali, né, o valor de MMC e MDC, que algumas situações dá para a gente utilizar ali umas dicas, né? Mas fica para a próxima aula, então para a aula não ficar tão extensa. Até a próxima, então. Tchau, tchau.